Bem-vindo, meu querido aluno, querida aluna, você que me acompanha nesse momento, eu sou o professor Alex. Nós estamos mergulhando nesse universo filosófico, trazendo até nós algumas questões que realmente são muito importantes, não só para o campo filosófico, para a história da filosofia, mas são questões que nos farão repensar, remodelar, até mesmo reestruturar, por que não, a nossa própria vida. Temos entendido que essa passagem do século XIX para o século XX, ela vai marcar profundamente a vida e a história dos filósofos, que fizeram parte desse movimento. Uma vida angustiante, uma existência quase que caindo no vazio, leva esses filósofos então a se reestruturarem, a se reinventarem. A existência humana passa a ser ponto de questionamento, o sofrimento humano passa a ser interpretado e esses filósofos, é claro, eles vão trazer para a gente novas experiências, novos pensamentos. Nós entendemos também que esses filósofos que de agora em diante nós vamos abordar, eles começam a questionar o universo em que eles viviam, o mundo em que eles viviam. Um mundo altamente técnico, científico, em que a ciência era tida como a mãe de todas as coisas, aquela que seria a grande responsável pelo progresso da humanidade, aquela que teria resposta para tudo. Só que nesse processo a ciência acabou esquecendo um dos elementos mais fundamentais para ela mesma, que seria o próprio ser humano. Logo, esses filósofos vão trazer novamente a discussão, vão colocar no centro de suas discussões o próprio ser humano, abordando ele de forma mais intensa, mais reflexiva e mais filosófica. Por isso que nesse nosso encontro, eu vou deixar para vocês aqui uma reflexão acerca da filosofia de Arthur Schopenhauer, que é um filósofo importante e que vai fazer parte desse nosso momento, desse momento intenso, angustiante, agonizante, de tentar entender a nossa existência, tentar interpretar o nosso sofrimento e tentar apresentar respostas que nos farão abordar os nossos sentimentos angustiantes e agonizantes de forma diferente. Bem, poderíamos então iniciar com a nossa reflexão, digerindo todo esse momento. Aqui eu tenho primeiramente uma frase do Arthur Schopenhauer, quando ele diz: "O mundo é minha representação". Eu transformei a própria frase em uma pergunta: será que o mundo é a nossa interpretação? E eu tenho ali também outras perguntas. Como vemos o mundo? A forma como vemos o mundo é igual? Será que o modo como eu encarei o mundo hoje, quando eu acordei, foi a mesma forma que você interpretou e encarou o mundo? É isso que o Arthur Schopenhauer quer trazer e colocar nas discussões. Será que todo mundo vê o mundo, a existência, a vida, o ser humano de forma igual? Ou será que nós estamos fazendo algumas interpretações do mundo? Será que de repente, quando nós vemos um belo pôr de sol, será que esse belo que eu interpretei como belo, como bonito, como revigorante, será a mesma coisa para você? O Arthur Schopenhauer, então, está colocando que o mundo é a nossa representação. Por quê? Porque justamente ele começa a dizer que existe um ponto de subjetividade. A forma de nós interpretarmos, observarmos tudo o que está à nossa volta, ela é muito pessoal. Ou seja, ela traz junto de si, quando nós fazemos uma interpretação, julgamos alguma coisa, ela traz junto de si um pouquinho da subjetividade de cada um. Por isso que quando eu peço para vocês me descreverem o pôr do sol, ou de repente lá o nascer do sol, ou descreverem sobre uma flor, sobre uma obra literária, existem milhares e milhares de interpretações. Existem milhares e milhares de formas de gostar ou não gostar. É isso que o Arthur Schopenhauer chama a atenção. Somos representações, esboçamos as nossas interpretações e nossa subjetividade em tudo aquilo que nós interpretamos. Bem, se a gente voltar lá então na história do próprio Arthur Schopenhauer, a gente vai encontrar um filósofo que está dentro desse contexto, de tentar entender o universo, tentar entender a vida humana de forma não científica, mas colocar um pouco, trazer e reconhecer que existe muita subjetividade nos conhecimentos. E é claro que a pergunta dele ela vai ser sempre central. A quem serve a filosofia? É uma pergunta bastante interessante. A filosofia está a serviço de quem? Nesse momento, eu estou usando da filosofia para dar aula, você tem me ouvido, mas sempre foi uma preocupação constante do Schopenhauer perguntar: mas a filosofia está servindo para quê nesse momento?
Em que ponto ela se perdeu? Segundo Marx, Karl Marx, um dos pensadores, dizia que a filosofia ela acaba nos alienando e vai servir aos interesses da classe dominante. O Arthur Schopenhauer ele concorda até certo ponto que a filosofia ela tem perdido o seu ponto, ela tem perdido o seu equilíbrio, ela tem deixado de lado algumas coisas importantes. Por isso ele vai ser um crítico fundamental, ele vai criticar muito a filosofia do próprio Hegel, que é um filósofo também que deve ser abordado. O Hegel ele vai acusar o filósofo Hegel, alemão Hegel, de que ele passou uma verdade remunerada. O que seria isso, professor? Ele passou uma verdade comprada, ou seja, ele escreveu uma verdade sobre encomenda. Então, quando ele falava que as ideias moviam o mundo e tudo mais, o próprio Schopenhauer diz que o Hegel, querendo ou não, ele se vendeu para o Estado prussiano. Escreveu aquilo que os estadistas, os governantes, a classe mais da elite queria ouvir. Por isso que o Schopenhauer, em sua obra, ele diz que vai oferecer, sobretudo na obra O Mundo como Vontade e Representação, ele vai oferecer uma verdade não remunerada. Ele vai tentar oferecer uma verdade que não visa interesses pessoais, mas a própria verdade. É por isso que ele diz, o mundo inteiro é pura representação do sujeito. Vamos dar uma olhadinha no fragmento desse texto, em que ele diz, mundo como vontade e como representação. O mundo é minha representação. Esta é uma verdade que vale em relação a cada ser, que vive e conhece, embora apenas o homem possa trazê-la à consciência, refletida e abstrata. E de fato o faz. Então nele aparece a clarividência filosófica, torna-se-lhe claro e certo que não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho que vê um sol, uma mão que toca uma terra, que o mundo a cercá-lo existe apenas como representação, isto é, tão somente em relação a outrem, aquele que representa, ou seja, ele mesmo. A própria filosofia, então, do Arthur Schopenhauer coloca em dúvida aquilo que a gente vê, ou seja, a forma como nós interpretamos o mundo ela é muito subjetiva. Ou seja, nós começamos a pensar que o modo de ver o dia, a noite, o amor, os sentimentos, ele é muito pessoal. É por isso que nem sempre todo mundo vai gostar das mesmas coisas, nem sempre todo mundo vai concordar com as mesmas coisas. O Arthur Schopenhauer, então, ele traz, sobretudo, essa prática filosófica. Ou seja, no fundo, o que ele quer dizer? O mundo está sujeito à nossa interpretação. O mundo está sujeito à nossa subjetividade, aquelas características pessoais que nós transmitimos nesse conhecimento. Logo, o que ele tem a nos falar? Ele vai voltar lá para o Kant, quando ele diz... Podemos conhecer apenas os fenômenos. O que são fenômenos, professor? Podemos conhecer apenas aquilo que aparece, aquilo que nós conhecemos com os nossos sentidos, o que o Kant chamava de númeno. Ele vai trazer então à tona essa parcela, ele resgata e apresenta ao mundo essa ideia da consciência, né, da subjetividade, aquilo que nós temos de mais pessoal, e nessa relação entre sujeito e objeto a gente acaba colocando a nossa subjetividade. Por exemplo, quando nós vamos interpretar uma obra de arte, para mim ela é bela, para outro talvez ela não seja tão bela assim, para outro ela não representa nada. Ou seja, essa subjetividade, essa consciência, essa pessoalidade, ela vai aparecendo. Tudo que existe decorre então desse tempo, do espaço e dessa causalidade. O Arthur Schopenhauer então continua apresentando essa perspectiva de que o mundo é um fenômeno que é representado e interpretado. Existe uma certa forma de nós conhecermos além dos fenômenos e além das representações. De fato, chegar a conhecer a coisa em si. Mas retoma-se aquela perspectiva de até que ponto isso seria interessante. Até que ponto seria importante que nós fizéssemos essa busca. Por isso que ele vai dizer, existe essa ideia do ser da coisa, uma realidade que esteja além daquilo que é físico, daquilo que aparece. Assim como Kant também dizia que existia. Só que o Kant decreta que não tem como chegar a essa verdade. Por isso que a gente tem que conhecer somente aquilo que aparece, aquilo que os nossos sentidos nos apresentam. E é justamente o que o próprio Schopenhauer fala. Essa realidade ela é independente do ser, então não é algo tão fácil de nós acessarmos.
O Arthur Schopenhauer também vai defender um conceito muito interessante, convém que a gente possa ressaltar, porque é um dos pontos centrais da sua filosofia, é quando ele fala da vontade. Ele vai dizer que nós somos seres de vontade. O ser humano possui a vontade. E essa vontade ela é geradora de todas as coisas. Repare que quando nós temos vontade, nós vamos modelando, reformulando, fazendo todas as coisas acontecerem. Quando nós não temos vontade, talvez uma aula não seja tão agradável assim. Quando nós não temos vontade, a gente vai fazer um trabalho, seja de geografia, ciência, filosofia, talvez ele não saia bem feito. Ou seja, essa vontade, ela é fundamental e primordial para que as coisas aconteçam. Se ela não existe, as coisas elas não vão existir, não vão acontecer. Então nós somos seres movimentados pela vontade, isso daí nos leva a uma evolução, um desenvolvimento infinito, só que para ele também, ao mesmo tempo, é um estado angustiante. As nossas vontades, elas nos angustiam, porque sempre temos vontade de ir mais além. E vai chegar um determinado momento em que a gente não consegue. Existem algumas vontades que não vão conseguir ser saciadas. Existem vontades insaciáveis, das quais a gente não vai conseguir realizar. E esse tipo de situação, ele vai angustiando o ser humano, vai deixando o ser humano um pouco mais pessimista, um pouco mais triste, na nossa linguagem mais atual, vai deixando um pouco mais frustrado. Perceba que quando nós não conseguimos realizar a nossa vontade, ou aquilo que queremos, quais são os sentimentos que brotam daí. E é claro, então, que estará ali tudo envolto na questão do desejo. Nós desejamos, nós temos uma carência em desejar. E na medida em que nós não conseguimos o que desejamos, que nós não suprimos essa carência do desejo, nós nos frustramos e chegamos ao sofrimento. É por isso que ele diz que a vida ela é sofrimento. Porque a gente não vai conseguir realizar essas nossas carências. E ao mesmo tempo nós não conseguimos deixar de querer. A gente sempre está querendo, a gente não consegue superar esse desejo de querer. Então, é preciso que nós façamos um esforço profundo para que possamos superar esse querer. E existe uma das fórmulas que o próprio Schopenhauer vai oferecer em relação a isso, que é a experiência estética. A experiência de observar uma obra de arte, interpretar uma obra de arte. Porque, para ele, isso nos livra do mundo da pessoalidade e nos coloca numa forma contemplativa de arte. Nessa forma de contemplar, ir além daquilo que a arte representa. E quando nós vamos além do que a arte representa, nós entramos em contato com aquela vontade criadora, aquilo que o artista colocou. Bem, em todo caso, outra postura do Schopenhauer, que é importante de nós ressaltarmos, então é a postura do asceta. Asceta é aquela pessoa que deixa o mundo, se priva do mundo estando no mundo. Como assim, professor? É alguém que vai eliminando os desejos do seu próprio entendimento, do seu próprio dia a dia. É alguém que já não sofre mais, que consegue compreender a perspectiva humana, que consegue interpretar o mundo de forma diferente e que não padece mais, de repente, porque não tem um carro do ano, porque de repente não conseguiu um celular melhor, ou de repente porque não está ganhando aquilo que gostaria de ganhar. Ou seja, é alguém que se distancia das questões mundanas. E é essa postura que o Schopenhauer vai nos propor. Se você quer se livrar do sofrimento, superar o querer, é preciso que aconteça um afastamento do mundo. E então que a nossa vida ela comece a ganhar um novo sentido. É por isso que o Schopenhauer vai defender a ideia de que a vida é a busca pela eterna satisfação da vontade. Por esse motivo, ele decreta de que a vida é sofrimento. Ou seja, como nós sempre estaremos buscando realizar as nossas vontades e nem todas serão possíveis de serem realizadas, a nossa vida é sofrimento. Esse espírito pessimista em relação à vida é um dos fatores que o Schopenhauer tem a oferecer e foi uma das críticas que ele faz a Hegel, que Hegel não mostrou essa verdade, aquela que deveria ser mostrada, e mostrou uma verdade vendida. Por isso que eu deixo para o finalzinho de nossa aula a nossa reflexão, para que a gente possa pensar, para você, o que é a vida? Olha só que pergunta complexa, mas que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Agradeço a todos vocês e até a próxima aula.